Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si um resumo do que de mais importante se passou no mundo no que diz respeito à vida da Igreja Católica, nomeadamente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize-se connosco, sintonize-se com a ajuda à Igreja que sofre. O mês de maio de 2017 pode ficar para a história como a data em que se vai iniciar o regresso dos cristãos à planície de Nínive, no Iraque. Depois de, em agosto de 2014, os jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico terem invadido, perante quase a indiferença do mundo, a região da planície de Nínive, expulsando de suas casas milhares de famílias cristãs. Agora, em maio deste ano, com o apoio da Fundação AIS, iniciou-se precisamente a reconstrução dessas casas, sendo que as primeiras obras vão realizar-se nos povoados cristãos de Bartella, Karamlesh e Bagdeda, em Caracós. O Padre Alemba, responsável internacional da AIS para o Médio Oriente, é também presidente da Comissão para a Reconstrução de Nínive, uma comissão instituída em 27 de março pelas igrejas Sírio-Ortodoxa, Sírio-Católica e Caldeia, que, em colaboração com a ajuda à Igreja que sofre, tem como tarefa planificar e dirigir a reconstrução de cerca de 13 mil casas cristãs, 669 das quais completamente destruídas pelos jihadistas. Olá de novo. A reconstrução dos povoados cristãos na planície de Nínive é uma boa notícia. São cerca de 13 mil casas cristãs, 669 das quais completamente destruídas pelos jihadistas. Tenho agora comigo em estúdio a Catarina Martins, a diretora da AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo. Com quem vamos falar então um pouco sobre este assunto, sobre este tema em destaque aqui em Igreja no Mundo Magazine. 13 mil casas é seguramente uma grande empreitada. Já está calculado o custo desta obra? Bom, Paulo, o custo total desta obra está estimado em mais de 250 milhões de euros. E a Fundação AIS, a nível internacional, já disponibilizou uma primeira tranche de 450 mil euros para a reconstrução das primeiras 100 casas. Reconstruir 13 mil casas num cenário tão complexo como o do Iraque, um país que ainda está em guerra em diversas regiões, nomeadamente em Mossul, não deve ser tarefa fácil. Mas as obras não significam que menos apoio para as famílias refugiadas neste país. Claro que não, Paulo, e é um ponto de honra da Fundação continuar a ajudar todas estas famílias que foram obrigadas a fugir e que necessitam da nossa ajuda para sobreviverem. E não são poucas as pessoas que nós estamos a ajudar, e para quem nos está a ver lá em casa e a ouvir, são 12 mil famílias. Portanto, são 12 mil famílias, não 12 mil pessoas, 12 mil famílias que mensalmente são apoiadas pela ajuda à Igreja que sofre, e nós queremos continuar, sem dúvida, a apoiar estas famílias para que possam sobreviver. Há pouco eu falei numa cerimónia de arranque, digamos, desta grande tarefa de reconstrução de casas. Que cerimónia foi essa? Bom, foi uma cerimónia muito simbólica ainda, não é? Portanto, a marcar este início deste projeto grande, mas posso dizer que talvez o gesto mais simbólico que houve foi, de facto, a entrega de sementes de oliveira que foram entregues às primeiras famílias que irão mudar-se para estas aldeias que o Paulo falou aqui há pouco. E estas oliveiras são, como todos nós sabemos, um símbolo de paz. E, portanto, este símbolo de paz é para se opor à guerra e à intolerância que tem acontecido nos últimos anos nesta zona do Iraque. E como nós sabemos, e como já falámos várias vezes, portanto, naquele início em que deste ataque destes grupos jihadistas, da atuação dos grupos jihadistas nesta zona da planície de Nínive, as casas dos cristãos foram marcadas com um símbolo nas suas paredes. E, portanto, agora, ao entregar estas oliveiras que serão plantadas quando as casas estiverem, é de facto um símbolo. As casas vão continuar a estar marcadas, as casas dos cristãos, mas é de facto um símbolo de paz. E é essa mudança que queremos ajudar. Na apresentação deste tema, eu referi o Padre Alemba, o responsável internacional da AIS para o Médio Oriente e também presidente da Comissão para a Reconstrução de Nínive. Ele é uma das pessoas que melhor conhece o puzzle complexo e às vezes um pouco contraditório em que se transformou o Médio Oriente, nomeadamente a Síria e o Iraque. Ele é um dos mais entusiásticos apoiantes desta operação de reconstrução das casas dos cristãos. Sim, sem dúvida, Paulo. E, de facto, o Padre Alemba é uma das pessoas que melhor conhece a situação política, em termos de religião, em termos económicos e sociais, esta zona do globo, o Iraque, porque tem feito muitas viagens, tem falado com muitas pessoas. E ele, de facto, é um grande entusiasta deste projeto de reconstrução. Porquê?
Bom, porquê? Porque ele acredita que este é um momento crucial para que se dê o sinal de que os cristãos têm ajuda para voltar aos seus locais de origem, às suas cidades, às suas terras que foram expulsas. E se não dermos esta ajuda agora, provavelmente será o fim da presença da comunidade cristã no Iraque. E por isso é necessário, com esta ajuda e este impulso tão entusiasta dele, de nos levar a ajudar estas famílias cristãs a permanecerem como um sinal também de paz. E isso, se isso não acontecer, será um sinal de que os jihadistas, apesar de serem expulsos daquelas terras, eles venceram. Obrigado, Catarina. Precisamente a focar este ponto, a necessidade dos cristãos continuarem a viver na planície de Nínive, recebemos do arcebispo de Erbil, Bashar Warda, cujo testemunho sobre a perseguição aos cristãos já vimos aqui num programa anterior. Recebemos, eu dizia, de Dom Bashar, uma mensagem em que agradece aos benfeitores da IS toda a ajuda que possa ser dada a esta campanha e ao esforço que continua a fazer-se de apoio aos milhares de cristãos deslocados por causa da violência jihadista. Dear benefactors, thank you very much for the help that you have given to us. Caros benfeitores, muito obrigado pela ajuda que nos têm dado para os nossos irmãos e irmãs de Mossul, na planície de Nínive. Graças à vossa ajuda, ainda há cristãos no Iraque. Graças à vossa ajuda, ainda há famílias cristãs a viver em casas dignas, a receber cuidados médicos adequados, a receber cabazes de alimentos e tratamentos médicos adequados. Graças à vossa ajuda, as nossas igrejas estão cheias de cristãos. Obrigado. Peço-vos que continuem a ajudar e a rezar pelos cristãos, a promover a consciencialização sobre os vossos irmãos e irmãs perseguidos no Médio Oriente e em todo o mundo, em especial no Iraque. Peço-vos que continuem a ajudar à medida que nos aproximamos do final da nossa longa jornada que começou em Mossul há 2 anos e meio. Ajudem-nos e às nossas famílias a regressar a casa, a reconstruir as suas casas, a recomeçar a sua vida nas suas aldeias. Temos dado assistência a todas essas famílias convosco e com a vossa ajuda. Gostaria de continuar e terminar esta jornada quando voltarmos a celebrar a Santa Missa, acontecimentos e a nossa vida nestas aldeias. Obrigada e, por favor, continuem a ajudar-nos. Nós precisamos. Taking care of all of those families with you and with your help, and we'd like to continue the journey and complete this journey when we celebrate masses and celebrate our events and our life again in these villages. So thank you, and please do continue the help. It's needed. Esta semana assinala-se mais um Dia Mundial da Criança. Falávamos mesmo agora no Iraque, na guerra que tem sido uma tragédia para milhares de pessoas e que atingiu fortemente a comunidade cristã. Ali ao lado, na Síria, o espectro da guerra é também permanente. No ano passado, a Fundação AIS juntou a Igreja Católica e Ortodoxa da Síria numa oração pela paz, iniciativa que mereceu o aplauso entusiástico do Papa Francisco. É que na Síria e Iraque há muitas crianças que não pedem brinquedos, pedem apenas o fim da guerra, pedem paz. Agora, com a ajuda da Pilar Rocha, vamos recordar essa iniciativa. Muitas vezes as crianças brincam às guerras. Na Síria, as crianças vivem na guerra. Em muitos lugares, tragicamente, as suas vidas estão marcadas pelo ritmo dos combates, pelo som da artilharia, pelo zumbido das bombas largadas pelos aviões, pelos prédios esfacelados, pelas ruas cheias de escombros, pelas sirenes das ambulâncias, pelos gritos de dor, pela morte. Na Síria, há milhares de crianças que não compreendem como alguém pode brincar às guerras. Os números mais recentes da Unicef falam de uma tragédia que é difícil de entender. Cerca de 3,7 milhões de crianças, ou seja, 1 em cada 3 crianças sírias, nasceram depois do início do conflito, há 5 anos. Muitas delas, mais de 150 mil, nasceram já como refugiadas. Todas as guerras são trágicas, difíceis de compreender. A guerra na Síria parece querer reunir o que de pior o homem é capaz de produzir. Há cidades cercadas, milhares de pessoas sem acesso a água, luz, combustível, alimentos e medicamentos. O barulho das armas parece tão ensurdecedor que não deixa escutar os gritos das pessoas encurraladas, o desespero dos pais que levam os filhos ensanguentados nos braços, depois de mais um ataque, depois de mais uma explosão.
Na Síria, quando tudo mais parece falhar, resta a fé. Dia 1 de junho, Dia Internacional da Criança, as igrejas católica e ortodoxa estiveram juntas em oração pela paz, numa iniciativa da Fundação AIS, que mereceu o aplauso do Papa Francisco. Em nome dos filhos que todos já perderam, em nome das crianças órfãs, das que ficaram mutiladas, das que foram arrancadas às suas famílias e obrigadas até a combater, os cristãos da Síria entoaram orações. Os seus dedos não carregaram nos gatilhos das armas, mas dedilharam, isso sim, as contas dos rosários. Todos estes cristãos foram sinal de que o fim da guerra é possível. As crianças na Síria não sabem o que é a paz. Deus chora também com as lágrimas de cada uma delas, cada vez que ficam tolhidas pelo medo, cada vez que ouvem o zumbido das bombas a cair, cada vez que se cruzam com a morte e o sofrimento. As crianças pedem paz. A paz é muito mais do que apenas a ausência da guerra. Na Síria, em muitos lugares, em muitas cidades, há milhares de pessoas que perderam tudo e que precisam agora da nossa ajuda. Mesmo que as armas se calem definitivamente, falta quase tudo na Síria. Agora vamos ver 2 pequenos filmes que são bem o exemplo da importância do trabalho, da enorme cadeia de solidariedade que começa nos benfeitores e amigos da AIS e que depois se traduz em pão, em roupa, em medicamentos, em abrigo, em sorrisos. Vamos escutar a Mades Jaloum, uma voluntária da AIS na cidade de Alepo, e depois vamos ouvir o obrigado de Dom António Schber, o bispo maronita de Latáquia e Tartus, e vamos rever a nossa amiga Annie de Mergian. We are very touched, deeply touched by the benefactors, especially the poor ones, who they give a little, but maybe the most precious to Jesus' heart. Food, sanitary, milk and diaper for babies, scholarship, heating. They are making life easier for our faithful. And maybe you are giving us money, but we can give you love and prayer. Thank you for the benefactors of the Church in Need. They are supporting us a lot with their sacrifices. And we appreciate this. And we pray them a lot that God may keep them and keep their children and keep most of all their faith. And we would ask the Lord to keep them as they would the pupil of His eye. Thank you. Everywhere it's a risk and it's dangers everywhere, because we don't know if this place is safe and suddenly many bombs will be thrown on it. People really are in fear because they go out, they don't know if they will come back or not. You will be affected by bombs, you will be killed or you will be injured. And it was very hard for me to say goodbye every time to people we love and we work with, and we had good relation. You can imagine to the feeling of the families who lost their children, daughters, husbands, or wife, how they live. Every house in Syria has a story and has a wound. But we try to be present with our people. This is the most important things now. To be present and to put our life in the hand of God. The help that started to came from the aid to the Church in Need is literally life-changing for so many people, because many people couldn't even afford to take their prescriptions anymore. And so they started to take it after the project started.
Many people couldn't even rent a good house that doesn't have any leaking water or anything. And so they started to be able to do such things. Many students had to quit school because they couldn't afford to go to school. And now they went back to school after this help started. Aid to the Church in Need gave us hope here in the area. It was like a window of hope for those people. It gave them a big faith that something good could happen here, you know? Not only they improved life, they also saved life. A irmã Enya, que vimos há pouco, dizia que todas as casas na Síria têm uma história e uma ferida. Uma história e uma ferida. Pois bem, a Fundação AES lançou nesta Quaresma uma grande campanha de solidariedade a nível internacional em favor das populações africanas. Também aqui se pode dizer, de alguma forma, que em cada casa, cada pessoa tem também uma história e provavelmente uma ferida. Temos vindo a passar aqui um spot da apresentação desta campanha. São apenas 2 minutos, vale a pena voltar a vê-lo. In the beginning, God created the heavens and the earth. God said, "Let the earth produce every kind of living creature." And so it was. God created man in the image of himself, both male and female, to multiply and live in communion. God was pleased. God blessed the world with a beautiful continent, Africa. Yet mankind allowed evil to enter into the world. Africa too has suffered. Poverty, corruption, and war claim the lives of Africa's most innocent, devastating churches, schools, hospitals, nations. Despite such violence and destruction, God is with us and we are blessed. We are blessed by the courage of our bishops and priests who witness God's love. We are blessed by the faith of our catechists who teach us to love. We are blessed by the commitment of our religious who practice love. Although we are persecuted and sometimes afraid, with you we hold strong to our hope and joy in the Lord. We are blessed by you. Acabámos de ver um pequeno filme de apresentação sobre esta campanha, esta enorme campanha internacional da Fundação AES em favor de África. Temos mais 2 pequenos filmes que nos vão ajudar a compreender melhor esta realidade tantas vezes tão distante para nós, aparentemente, da Igreja da África e das suas necessidades e anseios. São 2 filmes que nos mostram também como se materializa em ajuda concreta a generosidade dos benfeitores e amigos da AES. Um desses filmes, Catarina, mostra-nos as estradas da África. Estradas é aqui uma expressão, entre aspas, claro. E o outro apresenta-nos a irmã Felicitas, que desenvolve um trabalho muito concreto no Sudão do Sul. É verdade, Paulo, e estes 2 filmes são excepcionais, porque são filmes em poucas imagens, em pouco tempo, mostram-nos uma realidade em que se mostra que nada é desperdiçado nesta cadeia. E quando vemos estas estradas que o Paulo falava, que é de facto, entre aspas, é muito difícil para os padres e para as irmãs se poderem deslocar e por isso tantas vezes recebemos este pedido de ajuda concreto, de ajuda à aquisição de bicicletas, de motas, de jipes para estes padres e estas irmãs poderem ir ter com a comunidade. E depois temos a irmã Felicitas, que na sua simplicidade mostra-nos aquele trabalho extraordinário que ela faz de educação das crianças, dos rapazes e das raparigas, que é fundamental para depois, mais tarde, poderem ter uma vida com dignidade. E Paulo, e como nós costumamos dizer muitas vezes na Fundação AES, isto é uma aventura de amor e há tanto para fazer no mundo. Obrigado, Catarina. Vamos então ver esses 2 pequenos filmes que nos vão mostrar um pouco como a generosidade dos benfeitores da AES tem ajudado a transformar o continente africano.
I'm Sister Felicita Humwara. Our congregation is called Sacred Heart of Jesus. I am part of the administration in the province of South Sudan. The life in Juba, it has greatly changed. Prices have tripled. The bottle of water, it was costing £1, and today you get some places they sell it at £3. So few months, just all the prices went so high in the market. So there are people practically who are living on one meal for a day. So life is a bit hard in Juba. It's not easy. When I saw the sisters, I was still in grade 3, and it was in Torit. And that time, I think it's in '84, they were opening the Cathedral of Torit, and many of the sisters came. I saw the uniform, it's too smart. This white clothes here was just looking so smart. And so I went to them, and I approached one of them, and I said, I would like to become a sister. And they said, why not? I said, can I become a sister also? Our charism, we are teaching sisters. We teach Christ through different activities. So wherever we are teaching Christ, not necessarily in the class, but we teach Christ to the people through our way of living, through different ministries like health, like youth, social work, and others. Where we encounter with people, we normally teach Christ to them. The Symbol Clinic is a very simple place that our congregation established it in order to help the people, the surrounding in the area. There are also schools along there. It also serves many of the children from different schools. In the kindergarten, we train these young kids right from 3 years to 6 years. We prepare them before they could go to the grade 1. It is the school of all status. They are poor one, they are rich one, they are middle class. For us, we don't distinguish. We learn, we keep them all together to learn together. The commitment of the sisters and the presence of the sisters there makes a great difference between those and the government-owned schools. Every parent wants the child to be taken there. Redeemer School is just a newly opened school. Sister Adriana is one of those who have that dream that she would like also to help those ones who are in the villages, because they are getting problem even of coming up to the town and getting these schools here. So she prefers taking this school to the village, because if we leave and if we ignore the villages, tomorrow these people shall never improve them. They'll remain like that until they will become some people tomorrow, once they are given a correct way and they are given good foundation in education. The congregation of the Sisters of the Sacred Heart of Jesus, we really draw our strength and proper our charism from the heart of Jesus, and we are dedicated to that heart of Jesus, because the heart of Jesus is the center of love, the center of forgiveness, the center of everything, the heart that engulfs all the people, the heart that cares. So we try to follow the step of our Lord Jesus Christ, who nailed on the cross just for the love of you and me.
Vimos 2 filmes que são 2 argumentos que justificam a campanha de solidariedade da Fundação AIS para a África. Catarina, quem nos estiver a ver e quiser ajudar concretamente nesta campanha, o que é que pode fazer? É muito fácil, Paulo, e basta querer de facto ajudar, porque basta ir ao nosso site, que está neste momento a passar em rodapé, ou então também ligar-nos para o nosso número de telefone que está a passar em rodapé e pedir mais informações, ver mais informações sobre esta campanha e outras que temos em curso. E de facto, basta nós querermos e ajudar esta irmã Felicitas a poder continuar a ajudar, podemos ajudar estes padres e estas irmãs a conseguir adquirir estes meios de locomoção, de mobilidade, para poderem deslocar-se até às suas aldeias, às suas comunidades. E, portanto, isto é tudo muito fácil e basta nós, de facto, querermos e num clique apenas nós podemos, de facto, ajudar e fazer a diferença nestes países. A irmã Felicitas está no Sudão do Sul, mas há tantos padres, há tantas irmãs que são essenciais para que a comunidade continue a sobreviver e a poder ter esperança num futuro melhor. Uma das paragens obrigatórias aqui à Igreja no Mundo é na Síria. Em Cara, no mosteiro de São Tiago Mutilado, perto do Líbano, vive a irmã Miri, uma jovem portuguesa que decidiu entregar a sua vida a Deus e que hoje está neste país que é, de alguma maneira, também o epicentro desta guerra que se estende já a tantos lugares do mundo. Desta vez ela vai falar-nos de um militar sírio, um jovem oficial cristão que conheceu durante as celebrações da Páscoa numa igreja em Cara. Nesse dia estava lá na paróquia um outro rapaz que canta muito bem, que é oficial no exército. E então depois nós no fim do ofício e depois falamos com ele, pois porque ele esteve a liderar o canto com o padre e nós estávamos um bocadinho perdidos porque era preciso, era difícil, nesse dia era difícil. E então no fim nós falámos com ele, enfim, depois começámos a perguntar, então tu não tens medo? Ele suspirou e depois disse, cada um por si, cada um confia-se a Deus e vai por si, faz-se o sinal da cruz e vamos. Eu estou junto a Palmira, não estou na frente do combate, mas estou em Palmira. E depois também disse, parou um bocadinho e depois disse, o Senhor, graças a Deus, o Senhor deu-me a graça de não ter medo. Depois ainda vinham várias pessoas cumprimentá-lo, então como é que vais? E que Deus te dê força, que Deus te bendiga, que Deus te proteja. Depois quando a deixámos, sentou-se assim sozinho, silencioso, voltado para o altar e via-se a densidade de oração que ia naquele coração, que vê certamente a morte em frente dele muitas vezes. Foi a irmã Miri, na sua habitual crónica para a Igreja no Mundo Magazine, a dar-nos conta desse encontro com um jovem oficial do exército sírio, um cristão, que, como ela sublinhou, já viu a morte tantas vezes à sua frente. Morte, destruição, violência, tem sido assim a vida, o dia-a-dia de milhões de sírios ao longo dos últimos anos, em que este país tem estado a ser destruído por uma das mais violentas guerras dos tempos modernos. Uma cidade que é bem o símbolo desta guerra é Alepo. Alepo é uma espécie de Guernica da Guerra Civil Síria. Nesta cidade viveu durante vários anos a irmã Guadalupe, que no final do ano passado esteve em Portugal a convite da Fundação AIS. Nós temos uma entrevista com a irmã Guadalupe, mas antes de a vermos, Catarina, vamos recordar um pouco esses tempos em que a irmã Guadalupe esteve cá connosco. Bom, foram momentos únicos, Paulo. De facto, a irmã Guadalupe tem uma capacidade de comunicar e de nos prender ao seu testemunho extraordinário e sempre, por todos os locais que nós tivemos em Portugal com ela, foi sempre o mesmo, repetiu sempre o mesmo cenário. As casas estavam cheias, as salas estavam cheias, as igrejas estavam a abarrotar e uma coisa comum também a todos foi o silêncio com que todas as pessoas ouviram o seu testemunho. Ela conseguiu, de facto, dar-nos um testemunho impressionante como é a comunidade cristã na Síria e no Médio Oriente, como tem resistido ao longo destes tempos sobre os ataques extremistas dos jihadistas e de facto,
ao prender-nos com o seu testemunho, também nos mostrou o poder da oração que tem neste país, em concreto. Obrigado, Catarina. Vamos então ver esta entrevista com a irmã Guadalupe, ficando prometido que num dos próximos programas iremos recordar um desses testemunhos que a Catarina agora falava, neste caso numa igreja, em que a irmã Guadalupe explicou precisamente tudo aquilo que se passou no epicentro da guerra em Alepo. Cerca de uma semana aqui em Portugal, um grande número de entrevistas, mais ou menos 10 entrevistas. A irmã está cansada? Un poco cansada, pero estoy bien. Muy contenta de estar aquí en Portugal. Mas sente que este seu trabalho, dar entrevistas, as conferências, faz parte da sua missão hoje em dia? Ciertamente, sí. Hemos entendido que es parte de nuestro trabajo misionero el dar testimonio de lo que está pasando. De hecho, no es una cosa que hayamos planeado nosotros, ni siquiera lo hemos planeado como congregación, se ha dado así, providencialmente, porque yo me encuentro por un tiempo en Argentina, fuera de la misión, por cuestiones familiares, y empezó a surgir, en mi caso, esto de poder dar testimonio, y nos damos cuenta cómo obra en la gente que escucha, en los oyentes, obra realmente la gracia de los mártires. Por eso es tan importante hacerlo, no es la difusión de una curiosidad, ¿no? Un acontecimiento histórico o cultural que está sucediendo, no. Es realmente poder ser canales, transmisores de gracia, de las gracias de los mártires. Mas a irmã Guadalupe tem, digamos, dom, digamos assim, porque de facto as pessoas gostam muito de ouvir e consegue transmitir muitíssimo bem essa mensagem e trazer, digamos, essa voz. É, no fundo, a voz dos que, neste caso, não têm voz, que estão na Síria. Sente essa responsabilidade nas suas palavras, o peso das palavras? Bueno, como somos misioneros y consagrados, estamos, desde el día que dijimos sí, estamos en manos de Dios. De manera que la obra es suya y Él se encarga. En eso hay mucha tranquilidad y mucha confianza de nuestra parte. De alguna manera vivimos eso que dijo nuestro Señor en el Evangelio: no se preocupen de lo que van a decir, porque al momento indicado el Espíritu Santo se los va a inspirar. Es eso lo que vivimos plenamente nosotros, porque nos damos cuenta de que todo esto, ciertamente, humanamente hablando, nos sobrepasa. No es una cuestión de habilidad, yo tengo la habilidad y la retórica para comentar esto, contar y producir este efecto en los oyentes. No, eso es obra de Dios, a través de los instrumentos que Él quiere elegir. ¿Por qué quiere elegir estos? No lo sabemos, pero bueno, es así como resplandece más su gloria. Quando a irmã decidiu que queria seguir a vida religiosa, provavelmente nunca iria imaginar que iria parar ao Médio Oriente, muito menos, se calhar, na Síria e muito menos no meio de uma guerra civil. Os tempos que passou em Alepo foram os mais duros da sua vida? Sí, yo creo que sí. Que han sido los momentos más trágicos y más difíciles, humanamente hablando. Y ciertamente no me los imaginaba de ninguna manera. Es más, si cuando comencé la vida religiosa Dios me hubiera dicho: mira, vas a pasar esto y esto y esto, y después vas a ir allá y va a pasar esto, esto y esto, probablemente hubiera dicho: no puedo, no puedo, no. Es demais. ¿No? Porque uno tiende a calcular, a medir con sus propias fuerzas humanas, ¿no? Y después comprobamos cómo Dios nos va llevando por caminos que uno realmente desconoce y que no planea de ninguna manera. Yo no he planeado terminar en Siria en esta guerra, y sin embargo nos damos cuenta de cómo Dios nos sigue dando la gracia para estar allí. Digamos que, assim, numa síntese, a irmã tem-nos dito que mais importante, ou tão importante quanto a ajuda material que os portugueses, por exemplo, através da Fundação AIS, possam dar ao povo sírio, aos cristãos na Síria, é a importância das orações. Porquê essa importância das orações? É capaz, se estivesse a falar com um benfeitor da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre, como é que lhe explicava a importância das suas orações para os cristãos da Síria? Bueno, un cristiano en Siria necesita ciertamente apoyo económico para alimentarse, para vivir, para protegerse, ¿no? para sustentarse diariamente, pero necesita el apoyo espiritual para mantenerse firmes en la fe ante la posibilidad del martirio. Cuando ellos tienen que elegir, pedir una ayuda, ellos lo que piden es ese sostenimiento espiritual para mantenerse firmes en la fe, aun cuando les falte la comida y el techo.
Entonces, en ese sentido, tenemos que saber que la primera manera de ayudarlos es en el plano espiritual, ¿no? Que es lo más importante. Y por eso lo nuestro, así como es ayuda a la iglesia que sufre, no es una obra social lo que nosotros hacemos, no, la obra social viene después como consecuencia, como segunda parte, pero lo más importante es la asistencia espiritual que podemos hacer a estas personas, es lo que necesitan para mantenerse firmes, porque en definitiva cuando los sostenemos con la oración y se mantienen fieles ante el martirio, lo que ganan es la vida eterna, el cielo. Menudo regalo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo más importante, que es lo que ellos piden, es ser sostenidos por la oración. Y eso, por otra parte, es algo que todos pueden hacer. En cuanto a la ayuda material, económica, a veces puede estar la excusa, no puedo, no tengo posibilidades. La oración es gratis y todos podemos rezar, y la oración que sea, por pequeña que sea y por mínima que sea, sempre dá frutos allá. Ok, muito obrigado. Fica aqui esse desafio que a irmã acabou mesmo agora de dizer, que todos podem rezar, por mais pequena que seja a sua oração, e essa oração tem a capacidade de poder fazer milagres, neste caso na Síria, junto dos cristãos perseguidos. A Fundação AIS, fundada no final da Segunda Guerra Mundial pelo padre Werenfried van Straten, tem como missão ajudar as comunidades cristãs perseguidas, apoiar a Igreja que sofre no mundo. Para concretizar esta missão é necessário mobilizar benfeitores e amigos que, com a sua generosidade, são os grandes protagonistas desta história de amor. Todos os meses, a Fundação AIS envia gratuitamente para a casa dos seus benfeitores uma pequena revista conhecida como a Folha da Oração. A Alexandra Ferreira vai agora dizer-nos quais são as principais novidades da edição de junho que tem estado a chegar por estes dias à casa dos benfeitores da AIS. Olá, a Folha de Oração do mês de junho está a chegar para melhor nos ajudar a rezar pelos cristãos que sofrem. Este mês com destaque para a festa de Pentecostes. Vamos hoje apresentar a nossa Folha de Oração do mês de junho, cujo país em análise é o Iraque. Embora a situação tenha melhorado bastante, ainda é cedo para respirar de alívio. Não perdemos a esperança, mas temos de continuar a rezar. Neste mês celebraremos as festas do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Por esse motivo, dedicamos a estes temas a rúbrica da oração. Na meditação, é o Espírito Santo que está em destaque, porque se aproxima a festa de Pentecostes. Deixemos que ele sopre e transforme as nossas vidas. Continuamos também a apresentar a Carta Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa no centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima. E ainda, no âmbito do ano de jubilar de Fátima, divulgamos também a concessão de indulgências plenárias por parte do Papa Francisco. O livro em destaque é A Árvore de Mona, um livro ilustrado da autora Maria Teresa Gonzalez, sobre uma menina síria refugiada em Portugal e as suas memórias de infância. Um livro que pretende chamar a atenção das crianças portuguesas para uma realidade, infelizmente, cada vez mais próxima e real. Ficamos a conhecer um pouco quais vão ser os principais conteúdos da Folha de Oração do mês de junho. E tenho certeza, Catarina, que muitos dos nossos telespectadores estarão interessados também em receber gratuitamente em casa um exemplar desta revista. Para isso, o que é que precisam de fazer? É muito fácil, Paulo. Como já falámos aqui, temos os nossos contactos, tanto de internet como de telefone, e basta entrar em contacto connosco e dizer que quer receber gratuitamente esta Folha de Oração. Esta Folha de Oração é muito importante porque é através deste instrumento que todos os meses nos fala de um país, que nos ajuda também a envolver como cristãos e a estar unidos a esta Igreja através da oração. E por isso, quem nos está a ver lá em casa, entre em contacto connosco para fazer parte desta grande cadeia de solidariedade e de oração que é a ajuda à Igreja que sofre. Agora vamos regressar de novo à Síria. Síria que tem estado em foco hoje aqui no Igreja do Mundo Magazine. Foi de lá que a irmã Miri nos enviou a sua crónica e foi para recordar os tempos em que viveu em Alepo que entrevistámos a irmã Guadalupe. Agora vamos ao encontro do padre Jacques Morad. Ele participou na iniciativa da AIS de França, a Noite dos Testemunhos. As palavras de Jacques Morad não deixaram ninguém indiferente. A partir de hoje vamos acompanhar um pouco aqui a história deste sacerdote que foi, Catarina, sequestrado no dia 21 de maio de 2015. Exatamente, Paulo. Dia 21 de maio de 2015, e lembro perfeitamente que um mês depois a AIS já lançava a nível internacional uma corrente de oração pela libertação deste sacerdote. Este padre, o padre Morad, que era o prior do mosteiro do Mar Elias, foi sequestrado em Al-Karatin, na Síria, por 4 homens armados, que juntamente com o seu colaborador, que os colocaram dentro de um carro,
E naquela altura, esta notícia do rapto deixou toda a população muito consternada, porque é um sacerdote que estava junto dos mais necessitados, que ajudava toda a população e, portanto, era mesmo, inclusive, amigo dos muçulmanos e, portanto, ficou toda a população muito consternada porque o rapto deste sacerdote. Ok, obrigado. E assim, situados nesse dia, 21 de maio de 2015, vamos dar início ao impressionante depoimento deste sacerdote, feito refém por um grupo de jihadistas e que esteve preso por quase 5 meses. Durante todo esse tempo, o padre Morad foi frequentemente ameaçado de que seria decapitado e testemunhou também a prisão de 250 dos seus paroquianos. Como é que um padre, um cristão, que deve fazer do amor aos inimigos o ADN da sua fé, viveu esta experiência? Vamos ver. À Qaryatayn, en Syrie, j'étais au service de tous les habitants depuis l'an 2000. Em Al-Qaryatayn, na Síria, eu estava ao serviço de todos os habitantes desde o ano 2000 e tinha a cargo os fiéis da paróquia siro-católica da Diocese de Homs. Foi em Al-Qaryatayn que me raptaram. En 2015, un groupe d'hommes masqués et armés envahissent le couvent de Marliane, Saint-Julien. No dia 21 de maio de 2015, um grupo de homens embuçados e armados invadiram o convento de Mar Elian, de que eu era responsável, e levaram-me como refém, juntamente com outros, na altura postulante no convento. Depois de termos estado presos dentro do carro durante 4 dias, em pleno deserto, levaram-nos a Raqqa e fecharam-nos numa casa de banho. Sur la route vers Raqqa, vers l'inconnu, na estrada para Raqqa, em direção ao desconhecido, uma frase ressoava dentro de mim e que me ajudou a aceitar o que se passava e a entregar-me ao Senhor. Estou a caminho da liberdade. A presença da Virgem, nossa Mãe, e a oração do terço foram a minha segunda arma espiritual. Notre Mère et la prière du chapelet était ma seconde arme spirituelle. Le 8e jour, un homme en noir, visage masqué, fait son entrée dans notre prison. No 8º dia, um homem vestido de negro, com a cara tapada, entrou na nossa suposta cela. Quando o vi, fiquei com medo e pensei que tinha chegado a minha hora. Porém, para minha grande surpresa, perguntou-nos o nome e saudou-nos como fazem os muçulmanos. Assalamu alaikum, que significa a paz esteja convosco. Esta expressão é proibida aos não muçulmanos, porque não existe paz possível sem ser entre eles. Sobretudo os cristãos, que são considerados infiéis e heréticos, kufar. Depois, começou a conversar connosco como se nos quisesse conhecer melhor. E quando tive a coragem de lhe perguntar sobre a razão do nosso cativeiro, fui surpreendido pela resposta. Encara isto como um retiro espiritual. Ficámos presos naquela casa de banho durante 84 dias. Quase todos os dias entravam na minha cela e faziam perguntas sobre a minha fé. Vivi cada dia como se fosse o último, mas não cedi. Deus concedeu-me 2 coisas, o silêncio e a amabilidade. Ma cellule et on m'interrogeait sur ma foi. J'ai vécu chaque jour comme s'il était le dernier. Mais je n'ai pas fléchi. Dieu m'a donné 2 choses, le silence et l'amabilité. Agora vamos até ao Vaticano, ao encontro do Papa Francisco. Paragem obrigatória neste programa da Fundação AIS. O Santo Padre é um sedutor. Viu-se isso, aliás, agora em Fátima, com milhares e milhares de pessoas a esperarem às vezes horas para o poderem ver durante uns breves segundos. Mas quem esteve em Fátima no dia 12 e 13 de maio, como nós estivemos, percebeu que para essas pessoas esse breve encontro foi no entanto, imenso, foi longo, foi para toda a vida. Viram o Papa Francisco, estiveram com ele ali mesmo ao lado, acenaram-lhe, rezaram com ele. Esta popularidade é o resultado, claro, da simpatia de Francisco, mas também é o resultado da forma afável, franca, direta e simples como ele comunica. E, de facto, ele publica quase todos os dias um pequeno texto na internet. É uma pequena mensagem, uma pequena catequese, se quisermos, mas que ajuda não só a conhecermos melhor quem é o Santo Padre, como a compreendermos também melhor o nosso papel de cristãos neste tempo tão conturbado em que vivemos. Vamos ver, pois, os tweets do Papa Francisco, que são uma das rúbricas aqui, a Igreja no Mundo Magazine.
foram os tweets do Papa Francisco. Todas as semanas é publicada em Portugal uma revista dedicada em exclusivo à vida do Papa Francisco. Chama-se O Meu Papa. E a partir de agora vamos dar a conhecer aos nossos telespectadores o essencial de cada uma dessas edições, que é também uma forma de ficarmos a conhecer melhor o Santo Padre. Vamos já ao encontro da Clara Raimundo, a diretora da revista, que está na redação do O Meu Papa e que nos vai apresentar agora as linhas de força da edição desta semana. Olá, Clara. Olá, Paulo. É um prazer estar aqui convosco novamente para vos apresentar esta edição, a número 9, da revista O Meu Papa, que já se encontra nas bancas. Nesta edição, contamos tudo sobre a surpresa que o Papa Francisco fez aos fiéis de uma localidade perto de Roma, Ostia. Esses fiéis estavam a aguardar a visita do seu pároco, que iria abençoar as suas casas, quando, na realidade, quem apareceu foi o próprio Papa Francisco. Foram momentos muito emocionantes que ficaram registados na nossa revista. Além disso, contamos-vos como foram os momentos ternurentos do Papa Francisco junto das crianças esta semana, numa visita a uma paróquia da periferia de Roma. O Papa Francisco fez questão de se sentar junto dos mais novos e responder às questões que eles tinham. As respostas foram surpreendentes. No rescaldo da visita a Fátima, que foi tão especial, fomos falar com aqueles que estiveram mesmo perto do Papa Francisco. Conversámos com os diáconos que acompanharam o Santo Padre nas celebrações e conversámos também com o Padre Vítor Coutinho, vice-reitor do Santuário de Fátima e que foi uma das pessoas que mais tempo passou com o Papa Francisco. Por último, gostaria ainda de destacar um artigo muito interessante sobre aquela pessoa que está sempre ao lado do Santo Padre. Chama-se Sandro Mariotti e é o seu ajudante de câmara, o seu assistente de quarto. Ele é também conhecido como o Bom Gigante. Espero ter-vos deixado curiosos. Até para a semana, Paulo. Obrigado, Clara, e até para a semana, se Deus quiser. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa. São raras as semanas em que o Santo Padre não fala da questão dos cristãos perseguidos. São raras as semanas em que ele não denuncia esta tragédia que acontece nos dias de hoje em tantos países do mundo. Agora vamos recordar uma dessas mensagens, um desses apelos, uma dessas denúncias. Purtroppo ancora oggi sentiamo il grido soffocato e trascurato. Ainda hoje, infelizmente, ouvimos o grito abafado e descurado de muitos dos nossos irmãos e irmãs inermes que, por causa da sua fé em Cristo ou da sua pertença étnica, são pública e atrozmente assassinados, decapitados, crucificados, queimados vivos ou então forçados a abandonar a sua terra. Decapitati, crocifissi, bruciati vivi, oppure costretti ad abbandonare la loro terra. Ainda hoje, a humanidade vive uma espécie de genocídio causado pela indiferença geral e coletiva, com o silêncio cúmplice de Caim que diz: sou porventura guarda do meu irmão? Causato dall'indifferenza generale e collettiva, dal silenzio complice di Caino che esclama: a me che importa? Sono forse io il custode de mio fratello? Vamos rezar o Pai Nosso, dizia mesmo agora o Papa Francisco. Vamos mesmo. E vamos fazê-lo escutando o Padre Jacques Morad, que ouvimos há pouco. No final da sua intervenção, o Padre Morad trouxe até todos nós um pedaço da sua terra, através da oração do Pai Nosso. Mas como é que ele rezou? Ele rezou em aramaico, a língua de Jesus. Faça agora connosco uma viagem no tempo, uma viagem de 2000 anos. Ouça e reze o Pai Nosso, como Jesus ensinou. أبون تبشمايو نتقى داش الشموخ تيتي ملكوثوخ نهوي صبيونوخ أي كانوا تبشماي أفبرعو هابلان لحمو تسنقونان يومونو واشبقلان حوبين وحطوهين أي كانوا الدوفحنان شبقن الحايوبين لو تعلان النسيونو إلو فاصون لام من بيشو ما طول ديلوخي ملكوثو حيلو تشبحتو العالم علمين آمين.
E assim, escutando as palavras de Jesus na sua própria língua, o aramaico, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, produziu e levou até si este programa, despeço-me com amizade e até à próxima semana. Até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.